Nossa, tá alto hoje, né? Tá vendo? Pode perguntar? Fica à vontade. Ah, tá. Eu tenho algumas dúvidas. No caso, você falou que na década de 30 o movimento negro já tinham 40 mil pessoas lutando por igualdade, correto? Não. Eu falei sobre uma organização específica, que era a Frente Negra Brasileira. Ela foi criada em São Paulo, em 1931, mas ela teve ramificações em vários estados. Esse conjunto de pessoas que se afirmavam membros dessa organização, da Frente Negra Brasileira, que era uma organização que tinha um prédio, como eu mostrei aqui, que tinha carteirinha de membros, que tinha clube, que tinha jornal. Essa organização, segundo os norte-americanos, no jornal que eu citei aqui, dizem que tinham 40 mil membros. Você Isso acredita? muito antes do Facebook. Você acredita? Olha, eu já ouvi historiadores falando em 100 mil membros. Sério? Nessa época? Nessa época, em 1930. Porque eu estava até discutindo isso aqui com ela, se tinham 40 mil negros na década de 40 lutando por igualdade, por que o boom da universidade para os negros foi agora? Entendeu? Por que esses negros, então, se estavam lutando por igualdade e tudo, por que eles não acessaram a universidade? Por que esse movimento não é tão conhecido hoje? Será que ele teve um declive na época da ditadura? Não sei, entendeu? A gente estava discutindo isso assim, o que houve com esse movimento negro? E por que hoje a gente não ouve falar dele? Entendeu? Porque eu sou negra, eu não conhecia esse movimento. Entendeu? Então... A gente poderia ficar aqui até o ano que vem discutindo isso. Acho que é uma questão muito complexa, né? Porque há muitas explicações, né? A própria identidade nacional, que é postulada a partir do governo de Getúlio Vargas, principalmente, é uma identidade nacional que prega o quê? O que nós somos, brasileiros? Nós somos o quê? Como racialmente falando, nós somos... Não é isso que a gente aprende desde pequenininho? Remix. Não é isso? Então, nós não somos, não existe. Isso é problema dos Estados Unidos. Aqui não tem isso. Então, exatamente. É uma questão muito complexa. Há que se estudar muito para que se compreenda todas essas possibilidades, né, para o desconhecimento. Eu conheço, percebo algumas possibilidades, poderia discutir com você depois com mais calma. Mas o que eu posso te afirmar, para responder, para deixar você ainda mais confusa, porque a gente está aqui mais para... Como é que dizia o Chacrinha? É mais para confundir do que para... Então, a Frente Negra era uma organização. Havia muitos outros milhares que lutavam em diferentes lugares contra o racismo e por melhores condições de vida. Da Frente Negra, por exemplo, surgem outras duas organizações que rompem com a Frente Negra, porque consideravam a Frente Negra muito nacionalista, excessivamente nacionalista, e buscam outras construções. O Clube Negro de Cultura Social é criado em 1932 em São Paulo, pelo Correia Leite, o cara do Clarim da Alvorada, daquele jornal que eu mostrei, porque o Clarim da Alvorada tinha uma perspectiva mais internacionalista, panafricanista, enfim, e aí eles discordam desse viés nacionalista exacerbado da Frente Negra, que era muito nacionalista, e aí rompe e cria outra organização. E alguns seguem, muitos militantes vão seguir e vão se filiar ao Clube Negro de Cultura Social, que não teve tanta quantidade, né, como teve a Frente Negra. Mas da Frente Negra também surge uma outra frente, a Frente Negra Socialista, que evidentemente tinha um caráter também internacionalista, era um povo mais radical de esquerda que o povo da Frente Negra Brasileira, então criam essa outra frente. Há, em 1932, também a criação da Legião Negra, que era uma outra articulação que vai contra o Getúlio Vargas. A Frente Negra apoia o Getúlio Vargas na Revolução Constitucionalista, em 1932, e aí setores da Frente Negra que não estavam satisfeitos com aquele apoio dado ao Getúlio Vargas rompem e criam a Legião Negra para lutar por São Paulo. Olha que coisa. Na Revolução, a tentativa de São Paulo de se separar do Brasil em 1932, a Revolução Constitucionalista de 1932. Enfim, muitas outras organizações. Isso eu estou falando basicamente de São Paulo, mas isso, se pensar no Brasil todo, certamente eram muitas outras organizações e que a gente precisa conhecer, a gente precisa estudar. Em 1937 foi criada uma ditadura, a ditadura do Vargas. E aí as organizações todas, de esquerda, de direita, todas foram fechadas.
Depois houve uma série de outros processos que vocês conhecem, em 64 outra ditadura, então tem uma série de coisas. Sim, mas, de fato, querida, eram muito mais de 40 mil e pelo Brasil afora. A outra pergunta. Eu reparei que... Alô? Sou eu. Alô? Aqui. Vamos lá. Então sou eu. Oi. Ó, uma é uma curiosidade e a outra é uma pergunta. Onde era essa curiosidade? Onde era à frente o prédio em São Paulo? Eu não sei exatamente. Na verdade, eu sou muito curioso porque eu nunca vi aquele prédio que eles mostram. Eu também, eu estava tentando identificar. Eu acho, na verdade, que eles exageravam sobre a Frente Negra lá. A meu ver, eu falo isso, tem um capítulo do livro dedicado a essa discussão sobre circulação de referenciais, e no livro eu falo que eu acho que eles precisavam, em meio à segregação legal que existia lá nos Estados Unidos, que era uma segregação na lei, uma vida terrível, eles chamavam de a famigerada linha de cor que separava brancos e negros nos Estados Unidos. Naquele contexto, eles precisavam de exemplos positivos de vida em sociedade, de luta contra essa situação, de luta por direitos. E a Frente Negra, num determinado momento, apareceu como uma possibilidade interessante para se pensar outras possibilidades de luta, outras possibilidades de vida social, sem a tal famigerada linha de cor. Então, eu acho que eles carregavam na tinta quando falavam da Frente Negra. E o prédio eu não encontrei. Eu não encontrei aquele prédio que eles mostram. Eu não sei se eles pegaram um prédio bacana e disseram que era da Frente Negra. Eu não sei. Sinceramente, não sei. Eu fiquei super curiosa para saber onde seria a sede. Eu não sei, mas houve representações da Frente Negra em muitos estados. A gente tem notícias, por exemplo, da Frente Negra Pelotense, no Rio Grande do Sul, da Frente Negra Pernambucana, em Recife, de onde surgiu, inclusive, um outro líder, um poeta fantástico, que também tem um aluno meu fazendo pesquisa sobre, que talvez vocês não conheçam, chamado Solano Trindade. Vocês conhecem? Todo mundo conhece? Então, o Solano Trindade foi membro da Frente Negra Pernambucana, quer dizer, a representação da Frente Negra lá em Recife. Ou seja, havia Frente Negra em vários lugares. Era uma organização, de fato, muito forte na década de 30, antes do golpe do Estado Novo. Eu tenho uma questão. Eu posso também... É sobre educação, porque você falou que não era a educação, né, que ela não está... a Constituição não está sendo cumprida. E aí eu queria te perguntar como é que você vislumbraria uma possibilidade de educação mesmo, onde essas diferentes, né, etnias, formas de população. Eu digo isso, eu sou gaúcha, igual Vargas, conheço um pouco da história do movimento negro no Rio Grande do Sul, apesar de todo mundo achar que Porto Alegre é uma cidade branca, conforme você falou, tem um movimento negro forte lá, né, é bem interessante. E, assim, a minha formação, eu sou de família alemã, então, minha formação, assim, vejo aquele filme Quatrilho, assim, não, aquilo não é Brasil. Não, aquilo é Brasil também, e a história dos meus antecedentes é aquela. Vai para o meio do mato, é aquela. Né? Então, no norte, onde você tem uma etnia indígena, 30 e tantas etnias indígenas no mesmo município. Então, e eu morei na Bahia 7 anos, assim, então você tem diferentes, né, ascendências, né, baianas, assim, no Rio também você tem muito. Então, como isso? A pergunta é essa: como você incluir num modelo de educação que, se você pensa, o que você vislumbra disso, né? Que modelo de educação que poderia comportar essa diversidade de Brasil, porque, afinal, é um país continental, né? Bom, é o que você está dizendo. Eu acho que o modelo de educação deveria ser um modelo que incorporasse, de fato, todas as matrizes que formam a sociedade brasileira. É isso. E, nesse sentido, a matriz africana e afro-brasileira, ela é tão importante quanto a matriz europeia. Mas, historicamente, a opção que, inclusive, explica, em parte, por que a colega nunca ouviu falar da Frente Negra, é o fato de os grupos no poder, seja no âmbito da educação, como no poder político, econômico, optaram, historicamente, por apresentar um modelo de educação, um modelo de escola, que seria informado pela matriz eurocêntrica unicamente. Então,
As histórias indígenas nós não conhecemos, nós não estudamos. As histórias das populações negras nós não conhecemos. Há uma série de outras matrizes que participaram em termos quantitativos com menor representatividade, mas que fazem parte da formação do que é a sociedade brasileira, que também não são conhecidas. As histórias, as memórias não são contadas. Vocês nunca ouviram falar na Frente Negra, o que, para mim, é um absurdo. Os meus alunos formandos em História, que vão ser professores de História no futuro, eles sempre vão ensinar a época do Getúlio Vargas, levando em consideração outras histórias, outras organizações que hoje não são conhecidas do grande público. E é interessante, porque eu publiquei nessa revista, que é uma revista de circulação nacional, que está em todas as escolas, o governo compra e distribui pelas escolas. E eu coloquei uma matéria aqui, esse mês, saiu agora, está nas bancas, falando sobre a Frente Negra e falando sobre a necessidade de lutar, né, também de apresentar nas escolas essas outras histórias. O título, eles que escolheram, o título ficou Resistência também dentro da escola. Eu afirmo aqui que tão importante como estudar, por exemplo, a história da escravidão, a meu ver, como formador de professores de história, é tão importante quanto estudar a história da escravidão é estudar as histórias das lutas contra a escravidão, que também foram formativas do que é a sociedade brasileira. Foram formativas foram estruturantes para o que é a sociedade brasileira. Da mesma forma, estudar as histórias de lutas da população negra ao longo da história do Brasil, assim como estudar as histórias de lutas das populações indígenas. Porque quando se fala de negro ou quando se fala de indígena na escola, é sempre vitimizando, é sempre apresentando a escravidão, apresentando o genocídio, sempre coadjuvante. E, na verdade, são grupos que são formadores do que é a sociedade brasileira, historicamente, que participaram do processo de formação da sociedade brasileira de diferentes maneiras, lutando, enfim, em alguns casos aceitando, enfim, de diferentes formas, que precisam ser conhecidas para que as crianças brasileiras de todas as cores tenham a possibilidade não só de se reconhecer, de construir identidades positivas, sejam elas quem forem, mas de compreender os outros, os seus colegas, as histórias, as memórias que trazem os seus colegas, porque eu acho que tão ruim quanto a invisibilização da população negra no currículo e nas escolas, tão ruim que promove sentimentos de inferioridade, de dificuldade de aceitação, enfim, tão ruim quanto a invisibilidade de uns é a supervisibilidade de outros, que promove sentimentos de superioridade, aí alimenta situações de discriminação, etc. Então, tão ruim quanto a invisibilidade de um, para a construção de uma perspectiva democrática, tão ruim quanto a invisibilidade é a supervisibilidade que é dada à população de matriz europeia no Brasil. Então, apresentar uma educação para todas as crianças que, de fato, contemple todas as diferenças, todos os grupos formadores, a meu ver, é estratégico para a promoção da democracia no Brasil. É um aspecto da democracia no Brasil que ainda está, evidentemente, incompleto, a meu ver. Até porque a gente não conhece, né? Ai, desculpe. Então, também a pergunta que para começar, assim, se você teve acesso, né, ao material da Frente Negra Brasileira, né, já que a gente tem aí uma proximidade muito grande com a Abdias e com a preservação, né, do Instituto Sankofa. E também eu reparei assim, que você escapou um pouco aos teóricos, né, que trabalham a questão racial, né, que parece que o Rufino, o historiador Rufino, como é que é o nome? O primeiro nome Joel Rufino do Joel Rufino, ele citou, por exemplo, uma luta para que se escape, né, a questão buscar a língua dos cafundó, que é a cafundó, para quem não conhece, ele está se referindo a determinada comunidade rural em São Paulo, que tinha uma língua específica que foi apelidada, né, provavelmente de forma racista, de língua dos cafundó. E ele, né, um certo texto dele contra o racismo e a favor, né, de uma luta negra, ele não só defende, né, uma questão de Zumbi, né, dos Palmares, como uma referência ativa, né, um cara que realmente vai lá e enfrenta, né, o Estado,
Mas, assim, um pouco, assim, não seria assim, difícil hoje em dia olhar para a questão das cotas raciais ou do quilombo, em alguns momentos, está pedindo, né, essas coisas meio dos cafundó, assim, essas questões culturais, enfim, não sei. Eu escapei aqui a minha pergunta inicial. Mas, assim, se você olhou os arquivos, né, da frente... Olhei e a gente encontra muita coisa hoje na internet, viu? Isso é uma das coisas bacanas, assim, é que hoje a gente pode encontrar esses jornais da Frente Negra, ou A Voz da Raça, enfim, outros jornais como Clarim da Alvorada, e muitos outros jornais da imprensa negra, porque, como eu disse para a minha amiga ali, havia muitas outras organizações. E muitos desses arquivos, especialmente os jornais, hoje estão disponíveis na internet. Então, você pode entrar no site do Arquivo Público do Estado de São Paulo e baixar esses jornais e ler, e tentar entender como essa população lutava e via as questões, as complexidades da época, porque os jornais estão lá, escaneados. Aqui na Biblioteca Nacional tem uma hemeroteca digital, que também disponibiliza muitos outros jornais digitalizados. Você pode entrar e ver. Então, você pode encontrar muitos arquivos interessantes na internet. E tem teses de doutorado sobre a Frente Negra, né? Uma que é a que eu usei mais, do meu colega Petrônio Domingues, lá da Universidade de Sergipe, a tese de doutorado dele foi sobre a história da Frente Negra. Então, ele batalhou nos arquivos e tal, e fez uma tese de doutorado muito bacana sobre a história da Frente Negra brasileira. Então, há várias possibilidades de encontrar. Também está na internet. Diante desse número de 40 mil, você encontrou um outro número? Não, então, aí tem divergências. Tem historiador que fala em 20 mil, tem historiador que fala em 100 mil, tem historiador que fala em 40 mil. Eu gosto de usar esse 40 mil porque não sou eu que estou dizendo, são os norte-americanos. E, ao mesmo tempo, fica na média ali, mais ou menos, né? Porque eu já achei um que fala em 20 mil, outro que fala em 100 mil, eu uso os 40 que já está bom. Antes do Facebook, 40 mil pessoas é gente pra caramba. E escuta, você estava falando a gente estava falando em visibilidade e invisibilidade, né? E o quê? Hipervisibilidade. Mas, enfim, você estava falando e apresentando o assunto, e eu estava me lembrando do Canal Brasil, que eu vi um filme, um documentário sobre um clube de negros. Não sei se... que ele está abandonado, e, enfim, é um pouco também dessa invisibilidade ou falta de valor do próprio grupo, né, das próprias famílias que frequentavam, se eu não me engano, né, e os filhos foram abandonando essa tradição, alguma coisa assim, não é? Tem alguma ligação com essas organizações, não? Tem muita, muita. O Aristocrata, em grande medida, foi criado por remanescentes de organizações que vinham sendo perseguidas, fechadas por ditaduras. Meu pai, por exemplo, junto com Iedo Ferreira e alguns outros militantes aqui do Rio, foram ao Aristocrata na década de 80, e eles entrevistaram no Aristocrata lideranças da Frente Negra. O Correia Leite, o Correia Leite rompe com a Frente Negra em 31, mas ele também é fundador da Frente Negra. Ele estava lá e deu entrevista, tem inclusive no YouTube. Se você procurar lá um vídeo no YouTube sobre a Frente Negra brasileira, tem lá o meu pai fazendo entrevista com seu Henrique Cunha, que era outra liderança da Frente Negra, com Correia Leite, e esse vídeo pode ser acessado no YouTube hoje. E essas entrevistas, o vídeo foi filmado no Aristocrata, em São Paulo. Mas ele está abandonado? Ele foi abandonado? Hoje as famílias abandonaram? O que aconteceu? Hoje eu não sei. Na verdade, existiam duas sedes. Uma que era uma sede social, né, onde eles se encontravam, se reuniam, e uma sede campestre, que é essa que virou uma favela, né, onde tinha a piscina, o campo de futebol. É que o curta, por ser curta, é muito curto, então não dá para ir profundamente. É um documentário muito Você curto. conhece esse documentário? Sim, eu tenho. Aristocrata. Então, eles tinham duas sedes. Né? Eles disseram que pensaram em fazer o clube devido à dificuldade. Mas tem muitos militantes que falam, por exemplo, em dificuldades de manter sua vida. O Correia Leite foi um cara que se dedicou completamente à luta. Então, o que ele fazia na vida era o jornal. Ele era funcionário público, né? Trabalhava um pouquinho para ganhar um trocado,
mas a vida dele era a primeira Frente Negra, depois o Clube de Cultura, depois o jornal em meio a tudo isso, e era difícil manter sua própria vida, porque o cara precisava ter dinheiro para viver, né, para comprar comida, para pagar o aluguel, etc. Então, essas condições da vida material, elas influenciam diretamente na manutenção de organizações. Eu tenho certeza que vocês aqui estão na quebrada, vocês vivem essas dificuldades. Então, às vezes é simplesmente difícil manter a organização viva, porque você precisa comprar leite para as crianças. Minha vez. Olha só. A melhor forma de você analisar o efeito que surte o movimento negro de um país de outro é você analisar dois profissionais no mesmo nicho da sociedade. Como, por exemplo, hoje, na primeira página do Dia, enquanto colocou o caso desse ator negro que estava trabalhando de vendedor do Norte Shopping, que foi acusado injustamente de assalto, você vê outro ator global, branco, que está renovando com a emissora e cobrando alto valor, que o salário dele está muito baixo e tem que aumentar mais o salário dele. Né? E você analisa por aí como é que está, como trata o branco e o negro na mesma profissão. Enquanto você vê que nos Estados Unidos tem as cotas, você vê independente se existe racismo ou não, você vê ator negro e ator branco pau a pau, né, no mesmo status num filme americano, por exemplo. Então, o que será que o movimento negro está errando? O que será que está faltando? Será que os Panteras Negras foram mais competentes que o movimento negro daqui? E eu queria que você veja como você vê isso. Eu vejo que são histórias diferentes, são contextos sociais, políticos, econômicos muito diferentes. E os desafios que eram colocados aos negros norte-americanos não eram exatamente os desafios colocados aos negros brasileiros. O que eu percebo são histórias de luta. Histórias de lutas que, em ambos os casos, são bem-sucedidas. O que eu tentei mostrar aqui é que, diferente, mesmo não só agindo de maneira diferente, mas lidando com desafios diferentes e de uma forma que, às vezes, é muito interessante. Você percebe, por exemplo, a constituição das organizações durante a ditadura militar, aqui no Rio de Janeiro. Eu sou testemunha. Eu posso contar algumas histórias que hoje parecem engraçadas, mas que eu fui nascido e criado numa comunidade muito pobre, numa favela lá em Uaíba. E meu pai se dedicava à luta contra o racismo no Brasil e não tinha apoio de ninguém. De ninguém. Então, não existia, por exemplo, não tinha apoio da igreja, não tinha apoio de partido político, não tinha apoio de... Entende? Para construir as organizações, os caras tinham que se virar e era a organização filiativa, que cada um deixava lá 10% do salário mínimo, cada um deixava um trocado para construir as primeiras organizações num contexto de ditadura militar, onde as organizações políticas eram simplesmente proibidas, perseguidas. Então, lá, o Abdias, por exemplo, vai para um exílio voluntário nos Estados Unidos, porque era proibido de fazer política aqui no Brasil, era conhecido como o famoso racista negro. Eu encontrei documentos do arquivo do general Ernesto Geisel falando sobre o Abdias, e os documentos diziam assim: o conhecido racista negro Abdias Nascimento está no Brasil, fiquem de olho, fiquem atentos, porque ele participa do ato de criação do MNU lá em São Paulo. Então, são contextos históricos muito diferentes, desafios diferentes que os negros nos Estados Unidos encontraram e os negros no Brasil encontraram e tiveram que lidar com das formas que puderam. O que eu percebo, não fazendo uma comparação simples, simplificadora do que são esses desafios, que são muito complexos, eu percebo que, em ambos os casos, essas lutas resultaram em conquistas importantes na sociedade norte-americana e em conquistas importantes na sociedade brasileira. Eu acredito que o fato de eu estar aqui hoje falando sobre isso é uma tremenda conquista do movimento negro, porque 15 anos atrás dificilmente existiria as quebradas, existiria alguém aqui falando de movimento negro com um livro publicado por uma editora de circulação nacional. Que bonito que está o livro, não? Ficou bacana. Enfim, vou deixar circular aí para vocês verem. Vou sortear um para vocês. Mas, enfim, são diferentes, são histórias diferentes.
E são lutas diferentes, e eu acho que a gente precisa compreender as especificidades, né, o que cada uma tem de específico para poder, inclusive, avaliar. A minha avaliação é positiva, tanto lá quanto aqui. Professora Milka. Boa tarde. O que eu acho que me chama mais atenção é o veículo de comunicação como força catalisadora dessas vozes, né, negras. E eu fico pensando nas nossas comunidades hoje. Infelizmente, coisa que é fato, as mortes sucessivas de pessoas negras e jovens, e de uma maneira assim, de uma semana para em um mês, em poucas semanas, vários jovens mortos aleatoriamente, né? Eu fico pensando sempre como que o senhor viria algum potencial ou forças que poderiam ser mobilizadoras dessa nossa potencialidade de discussão, porque eu penso muito na atualidade, lógico, né? Porque as pessoas estão interferindo de uma maneira muito intensa, e questionando mesmo a questão, a chamada pacificação, já que nós estamos vivendo um caos, né, que interessa a todo o Brasil ser discutido, não é uma questão específica de uma comunidade, mas como que a gente também pode pensar e repensar e falasse um pouquinho mais desse veículo de comunicação, que naquele determinado momento foi o jornal, né? Bom, eu não me sinto muito tranquilo para falar sobre isso, porque, enfim, é realmente muito difícil, né? Os veículos de comunicação são dominados por poucas famílias no Brasil, são muito poderosos, né, economicamente, enfim, mobilizam, têm um poder de intervenção muito difícil, mas eu acredito, como diz o Gonzaguinha, eu acredito na rapaziada, que está fazendo a luta, que está correndo atrás, como vocês nas quebradas, aí, de diferentes formas. E a gente tem, enfim, o que eu conheço da história do movimento negro é isso, é ir contra a corrente. É matar um leão por dia, correr atrás para conseguir alguma coisa e tal, com muita dificuldade, uma conquista aqui, outra conquista ali, 20 derrotas aqui, 30 derrotas ali, mas, enfim, correndo atrás para buscar a construção de uma sociedade mais igualitária, ou menos discriminadora, enfim, menos desigual. Então, é muito difícil, né? Porque é uma luta em glória, é difícil, mas a gente não desiste, não é isso? A gente está na luta. Eu estou na minha luta lá na universidade, vocês estão nas lutas nas quebradas, tem muitas outras pessoas na luta de diferentes formas para construir um Brasil melhor para todo mundo, né? Um Brasil que seja mais democrático para todos, mas é uma luta muito difícil. Professora Milka, Wellington, em algum momento o senhor fez uma referência em que a Frente Negra Brasileira, num dos jornais, fez uma referência sobre a questão de gênero. Não. Foi uma coisa bem anterior. Foi um jornal criado em 1832, se eu não me engano, voltado para a questão das mulheres, né? Foi um negro, o Paulo Brito, que era o editor ele tinha uma tipografia, e aí nessa tipografia foi publicado o primeiro jornal a tratar da questão das mulheres, né? de questões relacionadas às mulheres, o que foi um avanço muito grande para a época. E foi raro até pouco tempo, né? Não é uma coisa simples também. A questão de gênero é uma questão, enfim, a desigualdade de gênero na sociedade brasileira ainda é imensa, né? Mas, enfim, eu comentei muito rapidamente. Mas, se você quiser conhecer mais sobre o Paulo Brito, tem uma enciclopédia, isso vale para todo mundo, para muitas outras coisas. É uma enciclopédia chamada Brasiliana, da USP, da Universidade de São Paulo, que está online. Então, você pode entrar lá e buscar termos. Eu conheci melhor o Paulo Brito a partir dessa enciclopédia, chama Brasiliana. Não, assim, não é nenhum problema. É o seguinte, ele responde as duas. É só para ir mais rápido. Lógico, é uma de cada lado. Dentro desse processo da questão racial,
a gente também não pode fazer uma comparação entre os Estados Unidos e o Brasil, porque são fatores políticos e sociais altamente diferentes. E não pela condição de negro, mas pela condição humana, né? E uma problemática que eu venho trazer é a questão do negro com a loucura, né? Que atualmente eu estou atuando nessa área de saúde mental e eu vejo que a condição do negro é relacionada também à pobreza. A gente não pode tratar só da questão do negro por ser negro, mas por uma questão social que no nosso país, além da predominância do preconceito, tem a relação da pobreza e da miséria humana. Eu acho que isso também tem que ser abordado aqui e tem que ser discutido nas universidades em todas as áreas possíveis. Posso responder? Não. Com relação às diferenças aqui e na América do Norte, eu acho que o que mais prejudicou a gente foi a questão do racismo velado aqui, que a gente não identificava o racismo, né? Semana passada nós tivemos uma aula aqui em que eu não me lembro agora qual foi o texto, era um abolicionista, e depois que a lei já estava definindo que a lei seria assinada, ele escreveu um texto para um desses jornais, que eu não me lembro qual, mas de uma maneira mais branda, bom, enfim, menos agressiva, menos contundente, porque ele já sabia que a lei seria assinada, a Lei Áurea, né? Eu acho que se a gente tivesse essas mesmas diferenças violentas que houveram lá, nós teríamos aqui uma outra consciência, né? O Geisel acabou de dizer que o racista era o Abdias de Nascimento, não é isso? Então, isso não deixava a gente ficava em dúvida, né? Pô, eu ia falar de racismo lá com meus amigos, e eu falava, pô, cara, você é agressivo, é você que é o racista, não somos nós, etc. Eu sou até seu amigo, etc. Coisa assim. Olha, o nosso amigo ali falou do Joel Rufino dos Santos. O Joel Rufino tem uma frase que me informou muito, né? Eu concordo muito com ele. Ele diz que a questão racial no Brasil não é para amadores. Não é para amadores, é para profissionais. Que é muito complexo, né? Não é uma coisa simples. Tem as histórias que são muito diferentes. Tem a própria construção de projeto de nação. O projeto de nação do Brasil era um projeto de nação que é sustentado desde a época do Vargas e que ganha nuances diferentes de acordo com os contextos, né, com as condições políticas, mas que vem sendo afirmado desde o Getúlio Vargas com muita força, e aí tem artistas que contribuem com esse projeto, você tem uma série de intelectuais, de organizações da sociedade que vão contribuindo com a construção desse projeto. É um projeto que afirmava a existência de uma harmonia racial na sociedade brasileira. O Brasil foi, inclusive, apresentado ao mundo na década de 40, no final da década de 40, depois da Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, que tinha um caráter racial evidente, né? O nazismo pregava a exterminação de determinadas raças, como eles diziam, no caso os judeus, enfim, ciganos, uma série de outros grupos que eram perseguidos, e inclusive campos de concentração foram experimentados pela primeira vez no continente africano pelos alemães, antes da Segunda Guerra Mundial. Então, essa ideia do extermínio de uma guerra racial foi tão marcante no mundo que, no final da década de 40, o Brasil foi apresentado por um brasileiro, um sociólogo brasileiro, que era diretor da Unesco em 1949, e apresenta uma proposta para a Unesco, para a Organização das Nações Unidas, para desenvolver um projeto de pesquisa para mostrar para o mundo o laboratório de civilização que era o Brasil, que teria apresentado a melhor resposta para a questão racial no mundo. E a Unesco financia esse projeto. Muito dinheiro veio para o Brasil entre 1950 e 1951 para financiar pesquisas que mostrariam ao mundo como o Brasil foi o laboratório de civilização e produziu a harmonia racial. Então, aí, olha que interessante. Esse aqui, esse mesmo. E olha que barato, todos os projetos, todas as pesquisas mostraram a existência de racismo no Brasil, de discriminação racial. Isso foi um fiasco, a Unesco ficou muito triste, porque o dinheiro não foi bem gasto, né? Mostraram o contrário do que tentavam mostrar. Mas, enfim, foi uma boa. Então, e lideranças das ciências sociais no Brasil se tornaram conhecidas, como Florestan Fernandes, Horaci Nogueira. Muitos intelectuais de peso nas ciências sociais brasileiras se tornaram, né, ganharam grande visibilidade nesse projeto Unesco. Então, por que eu estou dizendo isso? Essa ideia de democracia racial no Brasil é muito forte,
e, ao longo de muitas décadas, vem sendo apresentada como elemento estruturante da própria identidade nacional no Brasil. Então, apresentar outras visões, enfim, é muito complexo, não é uma coisa simples de se resolver. Um exemplo que eu acho importante, tocando na resposta do colega, do Edmar, essa associação entre raça e classe é uma das principais características do movimento contemporâneo. O movimento negro unificado, que é criado em São Paulo em 78, é considerado pelos próprios militantes negros como uma organização que, de certa forma, vai construir uma visão política que vai se tornar majoritária no movimento negro a partir de então. Eles falavam exatamente na necessidade de articular para a luta contra o racismo no Brasil as questões de classe e de raça. Muitas lideranças do MNU eram ligadas à luta contra a ditadura e a organizações de esquerda, como a Convergência Socialista e outras organizações, e essas lideranças pregavam de maneira muito direta: precisamos associar as questões de raça e classe para conseguir transformar as relações raciais no Brasil, porque a questão de classe também é uma questão fundamental, a luta contra a pobreza, etc., etc., por melhores condições de vida, né? Mas essa organização, por exemplo, ela surge a partir de uma situação muito objetiva. 4 meninos negros foram treinar num clube paulista de elite, o Clube Tietê, para jogar vôlei, e foram barrados no clube, na porta do clube. O técnico do clube levou os meninos, que eram talentosos, e ele achou que poderiam contribuir para o time, para o clube. Só que os meninos foram barrados na entrada. E o presidente do clube deu uma justificativa pública, com a maior naturalidade, saiu no jornal. O presidente do clube falou o seguinte: olha só, não tem problema, nós não somos racistas, mas se os 4 meninos entrarem na piscina, todos os outros membros que pagam o clube vão sair. Mas por isso que a gente não deixou os meninos entrarem. E isso gerou uma comoção na comunidade negra de São Paulo, e um jovem negro tinha sido assassinado uns dias antes por, teoricamente, ter roubado frutas numa feira, dentro das dependências da polícia lá em Guaianazes. Então, ele teria sido assassinado, um jovem negro trabalhador, pai de família, e aí esses 4 meninos foram proibidos de entrar no clube de regatas Tietê para jogar vôlei, enfim. Esse contexto de, evidentemente, ações racistas, né, tanto num caso como no outro, em meio à celebração da democracia racial, que está, inclusive, no discurso do presidente, lá do presidente do clube, é nesse contexto que vai surgir esse movimento negro unificado, que vai, em grande medida, se tornar uma organização que vai influenciar a construção de outras organizações do movimento negro contemporâneo, ainda em 1978, 79, em meio às lutas contra a ditadura militar no Brasil. Então, é o que você falou, são histórias muito diferentes, né? Desafios muito diferentes, contextos políticos, econômicos, enfim, muito distintos. Então, realizar essas comparações assim, sem levar em consideração as complexidades, né, em cada caso, a gente tende a cometer erros grandes. Meu nome é Luciana, e como educadora, você estava colocando que você está formando seus alunos para se posicionar nessa questão da Frente Negra Brasileira. Eu, como educadora, já fui aluna, meu professor de História nunca falou, e eu estou aprendendo aqui assim, estou babando, sinceramente, nessa questão. Mas, como educadora, essa questão da LDB, aí chega em novembro, eu estou falando porque eu também já fiz isso, tá? Aí chega em novembro, faltando 3 dias, para o dia 20, vamos fazer uma culminância e acabou. Aí, primeira coisa é navio negreiro. Aí os meninos fazem uma apresentação, acabou. O restante do ano tem o currículo a se cumprir. E aí a questão do negro, a questão da cultura negra, só aborda naquela semana da consciência negra. Mas será que a consciência negra não é um ano inteiro? Aí a gente cai na ignorância de não saber que existia uma frente negra no país. Aí você estava falando de publicações. Aí eu só lembrei da revista Raça. Desculpa, gente, foi o que eu lembrei. Que também já se extinguiu.
Mas, assim, gente, não tem a visibilidade quando saiu. Bum! Não está tendo mais. Entendeu? E aí, você como educador, os seus anseios mediante a isso, e historiador? Então, a Frente Negra é um exemplo Viu? que... Vamos fazer as duas. Eu não gastei muito meu tempo, tá vendo? Então, no mês de janeiro eu estive fazendo uma matéria para o site Viva Favela, eu trabalho para o Viva Favela, num quilombo lá em Paraty, que é o quilombo Campinho da Independência. Eu estive lá por curiosidade mesmo, eu tenho uma prima que mora lá em Paraty, ela falava muito desse quilombo, e eu tive curiosidade de conhecer, conversar com eles, e eles contaram que o quilombo ele só existe mesmo porque existe uma lei que foi promulgada, se eu não me engano, em 1988. 88, está na Constituição. Ah, é? Não, mas eu acho que teve na verdade, uma titulação das terras no governo Benedita da Silva. Então, hoje, os negros de lá, eles são donos da terra de lá. Né? Muitas residências foram feitas ali no entorno, né, por causa da especulação imobiliária, mas o quilombo ele só existe por causa dessa titulação pela Benedita da Silva. Né? Ela que promulgou, se não me engano, não sei como é que se fala, mas, enfim. Eu queria saber se isso facilitou pelo fato dela ser negra, entendeu? E eu gostaria de saber também se você assistiu o filme 12 anos de escravidão e se você pode falar alguma coisa sobre ele. Ainda não assisti, mas é o meu programa de carnaval. É aí ver se então, é um conselho que eu dou para todo mundo assistir, que é muito bom. A Benedita, olha só, havia uma articulação de organizações do movimento negro em 88 que buscavam a titulação das terras da população negra, as chamadas terras de preto, porque o movimento negro chamava de terra de preto. Por exemplo, era uma demanda muito forte no Nordeste, lá no sul da Bahia, no Maranhão, no Pará. Havia muitas comunidades que se organizavam e que tinham, por exemplo, Santo Antônio dos Pretos, enfim, eram comunidades que eram chamadas de terras de preto e que, enfim, as organizações, desde o início da década de 80, do Nordeste, se encontravam, havia um encontro interestadual, Norte e Nordeste, em que essas organizações se apresentavam sempre a demanda pela titulação das terras. E nesse processo, nessa articulação, quem leva a questão da titulação das terras, e aí ganha esse outro termo, remanescente de quilombo, muito em função das disputas, né? A semântica sempre reflete as disputas em torno ali de questões mais objetivas. Então, o termo que sai na Constituição, na verdade, não é nem na Constituição, é nos atos das disposições transitórias que precisariam ser regulamentadas depois. Mas nos atos já me confundi, mas número 68, no ato das disposições transitórias número 68, tinha lá a possibilidade de titulação de terras de remanescentes de quilombos. E teria sido a Benedita, na comissão que avaliava aquela parte, que teria apresentado e teria conseguido, enfim, a aprovação desse trecho, né, desse artigo, diante lá das discussões que era na Assembleia Nacional Constituinte. Então, muitas disputas estavam em jogo ali. Mas essa era uma demanda muito objetiva das organizações do movimento negro do Nordeste, do Norte e Nordeste, que acaba chegando na comissão, e a Benedita fazia parte da comissão, e teria... Então, ela estava muito informada, né, sobre essas demandas, e certamente isso possibilitou a titulação dessa comunidade lá. Mas há outras no Rio. Por exemplo, eu trabalho hoje, eu tenho um projeto na Ilha da Marambaia, que também é uma comunidade, a gente está fazendo uma memória, né, a gente está entrevistando os mais antigos, inclusive entrevistamos as crianças que também trouxeram memórias muito interessantes, na Ilha da Marambaia, para montar um livro, porque a nossa ideia, a ideia do projeto, executado lá pela Faculdade de Educação da UFRJ, é ensinar a história do Brasil a partir das histórias, por exemplo, da comunidade da Ilha da Marambaia, do quilombo lá da Marambaia, da comunidade de Paraty, de muitas outras pelo Brasil afora. A gente entende que é preciso construir um currículo escolar que reflita a complexidade que é a sociedade brasileira. Nessa complexidade, essas histórias são tão importantes quanto outras histórias que nós, historicamente, aprendemos nas escolas.
Isso é muito difícil. Construir um currículo. O currículo é uma arena de disputas, né? De disputas políticas, de disputas culturais. É uma arena de disputas. Então, mexer com o currículo em âmbito nacional não é uma coisa simples. Mas, a meu ver, a gente precisa construir essa possibilidade de compreender a educação no Brasil como uma educação que trabalhe com todas as matrizes que são formadoras da sociedade brasileira. E, nesse sentido, essas histórias lá do Quilombo de Paraty, as várias outras histórias, eu usei a Frente Negra como um exemplo que me chamou muito a atenção. Quando eu mostrei aquela reportagem para minha orientadora no doutorado, reportagem lá, a Manchete, falando sobre a Frente Negra como exemplo para a luta dos negros lá nos Estados Unidos, em 1936, quando eu mostrei aquilo para minha orientadora, ela falou, caramba, puxa vida, isso é uma coisa muito interessante, uma coisa diferente, porque era o movimento negro brasileiro sendo apresentado como exemplo para negros norte-americanos, evidenciando a circulação de referenciais a qual me referi desde o início. Então, a Frente Negra me chamou, eu tive contato com esse material em primeira mão, me chamou muito a atenção e eu quis compartilhar com vocês. Mas há muitas e muitas outras organizações, lideranças, personagens. Vocês já ouviram falar no Luiz Gama, por exemplo? É um sujeito fantástico que atuava na justiça e conseguiu libertar mais de 500 escravos durante o período da escravidão, entrando na justiça, para libertar as pessoas que estavam ilegalmente escravizadas em função de uma série de questões, enfim. Então, muitos outros personagens, muitas organizações que precisam ser conhecidas, que precisam ser levadas para as escolas. E eu não digo só em relação à população negra, as histórias das populações indígenas precisam ser conhecidas também, a gente não conhece nada. A minha irmã trabalha com indígenas e ela sempre me cutuca, não, mas tem que trabalhar com os indígenas também. É verdade, a gente tem uma complexidade na formação da sociedade brasileira que precisa ser trabalhada nas escolas. Isso, se você trabalhar só em novembro ou só em abril com os índios, não resolve nunca. Mas disputar currículo... E olha só que interessante, lá no meu curso de ensino de História, eu faço uma atividade com os meus alunos. A gente discute um monte de coisas sobre currículo, teorias de currículo, e questões de histórias como a própria história do ensino de História, como isso foi sendo construído no Brasil. Todo mundo aceita a ideia de que é preciso mudar o currículo. Todo mundo. Os alunos saem... Enfim, de vez em quando tem um que acha que não, mas, enfim, a grande maioria dos alunos percebem a necessidade e compreende que tem que construir outro currículo. Então, eu faço uma atividade, eu dedico um dia para essa atividade. Eu levo 3 currículos de escolas federais e estaduais, currículos elaborados pelas equipes das escolas, absolutamente eurocêntricos, como todos os outros, ou quase todos os outros, e eu apresento esses 3 currículos, eles avaliam esses 3 currículos, e a proposta é que eles construam um currículo deles, separados em grupo. Um currículo para o ensino médio. Quase todos os currículos continuam eurocêntricos, porque eles não conseguem construir um que fuja, e mesmo dando uma série de materiais, fazendo reflexões e tal, os caras não conseguem. Mas porque é muito difícil, de fato é muito difícil. Então, a gente ainda precisa muito trabalho. E olha só, eu falava com a minha irmã hoje, que ela é poeta e é professora universitária, e ela me dizia, antes de eu pegar o táxi para vir para cá, 20 táxis, estou muito chique hoje. E aí, ela dizia assim, não, os artistas estão sempre na frente, os artistas estão sempre na frente, os artistas pensam antes e tal. Ela me falava isso, eu fiquei pensando, puxa vida, eu vou lá conversar com os artistas. Vocês estão na frente, vocês têm que contribuir nesse processo, tenho certeza que vocês já estão contribuindo, mas é isso, e a gente vai se articulando e buscando alternativas, propostas para transformar essa realidade, que não é simples, é muito complexo e é muito difícil, mas estamos na luta, não estamos? Estamos na luta. Professor, são as 2 últimas perguntas, não vai dar? Então, não vai rolar. Salve de pau. Então. A gente quer o Amilcar todos os dias, né? A gente agora não quer o Amilcar toda semana.
A vida dele é fácil, agora ele vai ter que vir toda terça-feira às quebradas continuar conversando. Bom, Amilcar, muito obrigada. Queria agradecer, que em nome dos alunos também, imagino, da equipe.